2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: por este motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Repita comigo: poder, amor e moderação, ou equilíbrio. Pai querido, amado, em nome de Jesus, oramos essa noite, gratos a Ti por mais uma reunião, por estarmos aqui como irmãos, diante de um Pai tão amoroso como é o Senhor. Te damos graças. Pedimos a Ti desde já que no nome de Jesus, o Senhor venha reavivar em nós o dom. O Senhor venha reacender a chama que está apagando. O Senhor venha reavivar aqueles que já perderam aquele desejo pelo avivamento. Que o Senhor venha acender de novo a chama dentro de nós. Que o Senhor venha desde já, Senhor, nos levar novamente ao primeiro amor. Que o Senhor venha nos reavivar essa noite. Toque as nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. É no bendito nome de Jesus que nós desde já oramos, Pai querido, mas não só oramos pedindo, nós queremos Te adorar também, e dizer que nós Te amamos, e engrandecemos o Teu nome, e exaltamos o Teu santo nome. Tu és santo, e nós reconhecemos essa santidade, e nós queremos honrar a Sua santidade. Jesus amado, querido, nós Te amamos, nós Te exaltamos. Sê Tu glorificado também neste lugar. Tu és aquele que foi fiel até a morte, morte de cruz, e levou sobre si as nossas dores e enfermidades e os nossos pecados. Jesus, nós Te amamos. Sê Tu adorado neste lugar, que no Teu nome possamos ser reavivados neste lugar. E querido Espírito Santo, aviva-nos, reaviva-nos, acende a chama dentro de nós. Mova-se livremente em nosso meio. Glorifique o Pai, glorifique o Filho neste lugar. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento e mais uma vez me habilite, me capacite, me fortaleça para ministrar a palavra. E Senhor, em nome de Jesus, que tudo aqui seja para a glória do nosso Pai Celeste. E nós oramos no bendito nome de Jesus e todos dizem... Certa vez, quando eu li esse versículo aqui, esses dois versículos, eu disse assim: imagine uma cena, um pai muito amoroso, num leito de morte, dando as últimas instruções ao seu filho. Imagine essa cena. É exatamente isso que aconteceu aqui. O apóstolo Paulo estava numa prisão romana, e ele estava apenas aguardando o cumprimento de uma sentença. Ele sabia que a vida dele estava já por alguns dias. Tanto que no capítulo 4 deste livro, no versículo 7, se eu não estiver enganado, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a... Ele estava falando: estou prestes a sair. Nero, o imperador romano, ele já sabia que Paulo iria perder a cabeça, já havia decretado, e Paulo sabia disso. E Nero era um imperador muito ruim, muito mau, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Então agora Paulo está aqui, como se estivesse num leito de morte, não num leito de morte, mas como se fosse um pai a um filho, sabendo que talvez fossem as suas últimas instruções. Então ele fala para Timóteo, o seu filho querido na fé. E ele fala, e era uma época muito difícil, era um período muito hostil, era uma época de muita perseguição, como eu disse, onde Nero matava os cristãos, matava no Coliseu, incendiava eles nas ruas de Roma, enfim. Então Paulo faz o quê? Ele vem e traz um encorajamento a Timóteo, para que ele permanecesse na fé, para que ele perseverasse na fé. Não importa que o tempo era hostil, não importa a perseguição que haveria, não importa as dificuldades que ele enfrentaria, ele tinha da parte de Deus sobre a vida dele, de Timóteo, um grande propósito. Ele seria o pastor da maior igreja
daquela época da igreja primitiva. E Paulo falou: você precisa perseverar em fé, você precisa perseverar na presença de Deus, você não pode retroceder. Então ele fala para Timóteo o quê? Olha, eu quero encorajar você a se encher do Espírito Santo todos os dias, eu quero encorajar você a nunca esquecer do propósito que tem sobre a sua vida, que é muito grande. Você vai ser o maior pastor da igreja primitiva. Olha, eu quero encorajar você a lembrar que todos os dias Deus é contigo, todos os dias, não importa a perseguição, a hostilidade, não importa as lutas que você vai enfrentar, saiba que Deus é contigo, que o Espírito de Deus habita em ti. Espero que os aleluia melhorem no decorrer da mensagem, mas porém, contudo, todavia, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Hoje não muda nada. Hoje tem tudo a ver com aquilo, porque nascemos de novo, temos uma nova natureza, temos um chamado, somos a igreja de Jesus Cristo na terra, somos portadores de avivamento, somos portadores das boas novas, que leva a salvação ao mundo que está perdido. Fomos chamados para fazer diferença nessa geração. Fala para o seu vizinho: você foi chamado para fazer diferença nessa geração. E nós vivemos um ambiente hostil, não aqui dentro da igreja, mas lá fora. Existe uma hostilidade, existe uma perseguição que está começando a se levantar contra cristãos até no Brasil. Te prepara, igreja. Em muitos lugares essa perseguição é até de morte, mas existe uma perseguição que está sendo levantada no Brasil. É um clima de hostilidade contra a igreja, e é um tempo de luta, é um tempo de adversidade, é um tempo onde só os mais fortes vão prevalecer, e eu estou falando mais fortes no Senhor. Queridos, fala para o seu vizinho: você é forte no Senhor. E tudo isso é um tempo onde o diabo se levantou para matar, roubar e destruir. E tudo isso, esses tempos difíceis, essas lutas, muitas vezes problemas familiares, financeiros, muitas vezes a hostilidade do mundo, o levante, os tsunamis do cão, todas essas coisas, elas vêm contra a nossa vida, para trazer abatimento, comodismo, desânimo, e pessoas que querem servir, hora quer, hora não quer, hora está animado, hora não está, uma hora está com tudo, vamos que vamos, outra hora não quer nem ir no culto, é uma gangorra espiritual. Tudo isso colabora para quê? Para que muitos desanimem e retrocedam. Mas hoje o Senhor diz: não desanima, não retroceda, eu sou contigo, não foque as circunstâncias. Hoje o Senhor está falando para a igreja: reavives o dom que há em ti, reavive o poder que eu já derramei sobre ti, reavive a unção que está sobre ti, para que você possa andar no poder do Espírito Santo. Se eu fosse dar um nome a essa mensagem, seria andando no poder do Espírito Santo. Fala para o seu vizinho: ande no poder do Espírito Santo. Hoje o Senhor está nos encorajando a todos os dias da nossa vida se encher do Espírito Santo. Hoje o Senhor está nos encorajando a não esquecer nenhum dia da nossa vida que Ele é conosco e que o Espírito de Deus habita em nós. Hoje o Senhor está nos encorajando a lembrar que todos os dias Ele está pronto para pegar na nossa mão, para caminhar conosco, porque o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina, habita em nós. Fala para o seu vizinho: Ele habita em ti. Ao encorajar Timóteo, no versículo 7, Paulo destaca 4 características do Espírito Santo. E eu penso que são essas mesmas características que fez diferença na vida de Timóteo, para que ele vencesse a hostilidade, as dificuldades, as lutas, e cumprisse o propósito de Deus na vida dele. São as mesmas características que estão disponíveis para nós, para que nós possamos vencer a hostilidade, a perseguição, as lutas, as pressões, para cumprir o propósito de Deus que há na nossa vida. As características são as mesmas. E quais são essas 4 características? Primeiro, espírito de coragem. O espírito de coragem está sobre ti. Repita comigo: espírito de coragem. Qual que é o primeiro tópico que eu quero levantar aqui essa noite? Nós não recebemos espírito de covardia. Ao contrário, nós recebemos um espírito de coragem. Quando nascemos de novo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Acabei de ler.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como que eu recebo isso? O caminho é arrependimento. Eu estava aqui agora, falando com Deus e falando: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Por quê, pastor? Você está em pecado? Não. Mas eu posso ser melhor. Eu posso amar mais. Eu posso perdoar mais. Eu posso ter mais disposição. Eu posso dar uma resposta diferente. O Espírito Santo habita em mim. A terceira pessoa, aquele que é mais forte do que a bomba atômica, habita em mim. Eu sou uma bomba atômica ambulante. Você é. Nós podemos dar uma resposta diferente. Nós podemos fazer mais. Nós podemos salvar pessoas. Não, quem salva é Jesus, sim, mas nós temos um instrumento da salvação. Sabe, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. O grande problema é que grande maioria de nós aqui já fomos batizados e precisamos nos arrepender de novo e receber esse dom do Espírito Santo. Querido, vai ser derramado uma unção aqui. 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você que nasceu de novo, que se arrependeu dos seus pecados, que passou pelo batismo. Ele habita em ti. Depois fica de lição de casa, Tito 3, de 3 a 7. Isso eu vou pular para ganhar tempo. Então o Espírito Santo passou a viver em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Olha, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabia que você não pode fazer o que você quer? Você não é de você mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, querido, o Espírito Santo habita em nós. Repito, o Espírito de Deus. Como crente cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em mim. Querido, se somos templo do Espírito Santo, querido, se o Espírito Santo habita em nós, querido, se o Espírito Santo não é um espírito de covardia, então o Espírito Santo que habita em nós, ele ministra ao nosso espírito nascer de novo coragem. Repita comigo: coragem. Coragem para quê? Coragem para vencer as dificuldades, coragem para se santificar, coragem para vencer os levantes de Satanás, coragem para crer nas promessas e lutar por elas, coragem para entrar num quarto, gastar tempo com o Senhor, até ser lapidado e trabalhado no nosso caráter, coragem para falar não ao pecado, coragem para fugir da aparência do mal, coragem para estabelecer o reino de Deus nessa terra, querido, coragem para não fugir do inimigo, coragem que não vem temer notícias ruins. Nós não temos medo de más notícias, querido, porque nós temos coragem no Senhor para vencer essas más notícias. Nós temos coragem para não retroceder e caminhar, não importa a circunstância. Nós temos coragem porque a terceira pessoa da Trindade de vida é o Espírito de coragem, e ele habita em mim, querido. Não importa as perseguições, não importa a hostilidade, nós temos coragem no Senhor. E a nossa luta não é brigando no tapa com eles, a nossa luta é num quarto orando, buscando a presença do Senhor. E nós temos coragem para entrar no quarto e falar: Senhor, olha para mim. Porque nós entramos no quarto e falamos: Senhor, olha para aquilo que aquela pessoa fez, aquela outra. Mas nós entramos no quarto e falamos: olha para mim, passa a limpo a minha vida. Vê se há em mim algum caminho mau, e me conduza pelo caminho reto e eterno da tua palavra. Coragem para entrar no santíssimo lugar, para adorá-lo face a face. Nós temos um espírito de coragem, coragem para não retroceder por causa de críticas.
Coragem. Coragem. Hoje as pessoas vão embora da igreja e nem tchau fala, queridos. Aconteceu alguma coisa, mas nem procurou o pastor para saber se é do jeito que ela pensa. E vai embora. Sabe por quê? Primeiro, não tem lealdade. Segundo, não tem coragem, porque se procurar o pastor vai ouvir o que não quer. Nós precisamos ter coragem de ser confrontados pela palavra, porque é o confronto que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Só que para conhecer a verdade precisa ter coragem. Precisamos de coragem para olhar para nós mesmos e ver aonde é que nós precisamos mudar. Agora, somos pessoas de coragem, que seguem em frente, que caminham em frente, que creem nas promessas, que lutam por elas, que cumprem o chamado e que vão receber a sua herança. A Bíblia fala muitas pessoas que andaram no poder do Espírito Santo, foram pessoas de coragem. Podemos citar vários exemplos de pessoas de coragem na Bíblia. Por exemplo, Josué. Deus chega para Josué e fala assim: ei, camarada, ser forte e corajoso. Sabe por quê, Josué? Você vai ter que atravessar o Jordão com esse povo aí, e você vai ter que vencer cidades fortificadas e os gigantes que estão sobre elas. Uau, precisava de coragem. Ele chega para Gideão e fala assim: ei, homem valente, ei, homem corajoso. Quem eu? É você. Deixa eu te falar, com 300 homens, só 300 homens, você vai vencer todos os midianitas. Davi, no seu leito de morte, ele dá a sua última instrução ao seu filho Salomão, que vai assumir o reinado. E ele fala assim: Salomão, coragem. Depois você pode ler, está em 1 Reis 2:2. Salomão, coragem. Salomão ia edificar o templo do Senhor. Coragem. Faça o que tem que fazer com coragem. Deus é contigo. Você quer outro exemplo? Paulo. Depois você pode ler lá em Atos 23, Paulo está preso diante do Sinédrio, a batata está assando para o lado dele. Então Deus aparece para ele, um anjo aparece para ele e fala o quê? Ei, Paulo, coragem. Coragem. Você vai ter que ir a Roma. A batata vai assar um pouco mais, mas fica tranquilo, coragem. Você vai ter que falar de mim, você vai ter que testemunhar de mim em Roma ainda, você ainda nem chegou em Roma. Ei, querido, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito na sua família. Tudo que você precisa é ter coragem para não retroceder e se esconder atrás de circunstâncias. Tenha coragem para vencer as circunstâncias, para vencer os desafios, para vencer até a mornidão, para vencer até aquele dia que você acha que você não consegue. Coragem, você consegue, porque a terceira pessoa da Trindade Divina agora habita dentro de você. Está passando um momento difícil? Coragem. Está passando por luta? Coragem. O Espírito Santo habita em você, Deus é contigo todos os dias. Ele disse: eu não te abandonarei, estarei contigo todos os dias. Apenas gaste tempo com Deus, entre no quarto, comece a orar em línguas, comece a meditar na palavra, tenha tempo de adoração particular, tenha tempo, faça o seu jejum, mas busque a presença de Deus, enche-se da presença dele. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça, ou seja, quem tem coragem de se esforçar, se apodera dele. Busque, rende, jejue, ore, se entregue, tenha comprometimento com o seu chamado, tenha comprometimento com o culto, tenha comprometimento com as coisas de Deus, tenha coragem para não retroceder. Segunda característica do Espírito Santo: recebemos o espírito de poder. Repita comigo: poder. O Espírito Santo atua no nosso espírito nascido de novo, trazendo poder. Andar no Espírito Santo é andar em poder. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra, olha o que o apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo falou: não é só a sabedoria que Deus me deu, olha o poder que opera na minha vida. E a minha pregação com vocês não é só as palavras que eu disse, mas foi a demonstração deste poder.
É lógico que eu não vou entrar por aqui, que tem coisas profundas, mas olha, o profeta Isaías falou deste poder, e esse texto nós já usamos aqui centenas de vezes. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que eu quero dizer com esse texto? Que o poder, ele opera em nossas vidas de duas formas. Primeiro, este poder opera em nós. Quando nascemos de novo, quando começamos a orar, meditar na palavra, e entramos num lugar onde nós começamos a passar tempo com Ele, eu não estou falando de vir aos cultos, eu estou falando de fazer mais do que vir aos cultos, eu estou falando de passar tempo com Ele. Todos os dias eu separo lá o meu tempo de devocional com Ele. Quando eu entro neste lugar, Ele começa o quê? A me curar. Curar os meus traumas, sarar, curar, libertar-me. Então Ele começa a mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de caminhar. Então Ele começa a mudar o meu foco, minhas prioridades, meus objetivos e muda até os meus sonhos. Ele começa a trabalhar em mim. Então agora a nossa vida não está mais alicerçada naquilo que o mundo fala, daquilo que a minha alma quer ou daquilo que é uma tradição familiar. Agora a minha vida está alicerçada nos valores do céu. Por quê? Porque Ele está trabalhando em mim, Ele está mudando primeiro a mim, Ele está transformando primeiro a mim. Então agora eu não busco mais em primeiro lugar as coisas da terra, agora em primeiro lugar eu busco as coisas do alto, do céu. Então agora nós sonhamos o que Deus sonha, nós falamos o que Deus fala, nós vamos onde Deus quer que nós vamos, nós falamos aquilo que Deus quer que falamos, nós agimos da forma como Deus quer que nós agimos, e até os nossos sentimentos passam a ser sentimentos como sentimentos de Deus. Então quando nós vemos a compaixão de Deus se manifestar, essa compaixão de Deus começa a se manifestar dentro de nós. Então nós vemos o amor ágape se manifestando, este amor está se manifestando dentro de nós. Por quê? Porque agora eu nasci de novo, estou na presença dEle, e este poder começa a atuar primeiro em mim, e me transformando de um cara orgulhoso a humilde, o cara que era infiel, um cara que era um bandido, num cara que agora busca os padrões de santidade. Ele começa a me transformar de dentro para fora. As minhas motivações são outras, meus objetivos são outros, meus anseios são outros, porque Ele está mudando. Então agora eu começo a ler a palavra, por exemplo, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes eu não entendi o que é isso, mas agora que eu nasci de novo e tenho tido tempo com Ele todos os dias, isso leva tempo, isso é um processo, isso é dia após dia. O problema é que muitos desistem antes que a obra se conclua, mas não tem importância. Como eu disse aqui esses dias, somos como um barro na mão do oleiro. O barro quebrou, o vaso quebrou, não tem importância, ele está pronto para começar novamente. Então nós nos separamos de novo, então Ele começa a curar nossos traumas, sarar nossas aflições, nossas enfermidades, enfim. Esse trabalhar de Deus primeiro é em nós, e a pregação de Paulo é um exemplo disso. Um homem que foi totalmente transformado por Deus, um homem que perseguia os crentes para matar, agora pregava e estava pronto para morrer pela obra que antes ele perseguia. A primeira atuação desse Espírito, a primeira atuação do Espírito Santo, a primeira atuação deste poder é em nós. O problema é que as pessoas querem servir, que é o poder através de nós, sem antes permitir o poder em nós.
Primeiro em nós, depois através de nós. Segundo, este poder se opera através de nós. Repita comigo, através de nós. Depois de operar em nós, esse poder nos capacita para uma vocação. Esse poder nos capacita para um chamado. E é neste momento que vem uma unção sobre as nossas vidas. O que é a unção? É a habilidade de Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus como o próprio Deus faria se Ele estivesse caminhante nessa terra. Então Ele nos capacita como corpo, como igreja, dentro de um chamado, dentro de uma vocação. Então nós recebemos poder para quê? Para curar enfermos. O que foi que Jesus falou? Olha, sinais seguirão aqueles que creem. Entre esses sinais, qual foi o que Jesus citou? Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Dentro desse poder, nós teremos poder e autoridade para expulsar demônios. O que foi que Jesus falou? Eis que eu te dei autoridade. Algumas traduções falam, eis que eu te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai te causar dano. Por que tem tantas coisas nos causando dano? Porque nós esquecemos deste poder. Ei, querido, a terceira pessoa da Trindade Divina habita em você e está ministrando sobre você esse poder para pisar em serpentes e escorpiões. Mas tem um caminho, esse poder tem que operar primeiro em nós, para depois operar através de nós. Pregar o Evangelho, poder para anunciar as boas obras, pregar o Evangelho. Eu não estou falando de pregar no púlpito, querido, é pregar na padaria, pregar na farmácia, pregar na fila do banco, é pregar aonde você estiver. Você tem o poder de anunciar as boas obras. O que diz a palavra? Que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Esse poder do ministério da reconciliação está sobre nós. Que poder para quê? O Isaías falou nesse texto que nós lemos: consolar os que choram, aqueles que estão em luto, trazer vestes de alegria sobre a vida deles. Esse poder está em nós, querido. Mas você entende como esse poder tem que atuar primeiro em nós? Porque veja só, a alegria do Senhor é a nossa. Então eu tenho que entrar na presença do Senhor até achar este lugar da alegria dele em mim. Então, a partir daí, essa alegria vai ser através de mim, para consolar aqueles que estão em luto. Primeiro em mim, depois através de mim. Essa unção vem sobre mim, e depois através de mim. Foi o que aconteceu com Paulo. Depois que ele foi totalmente transformado, ele passou a pregar o Evangelho, curar enfermos, consolar os abatidos, abrir igrejas, trabalhar, montar ministérios, formar líderes, formar pastores, enfim, começou a estabelecer o reino de Deus na terra. Este mesmo poder está sobre as nossas vidas. Terceira característica do Espírito Santo: recebemos espírito de amor. Repita comigo, amor. Uma vez mais, você percebe como que primeiro em mim, eu tenho que primeiro conhecer este amor, para que este amor possa fluir através de mim. Sabe por que pessoas são ranzinzas? Porque não conhecem este amor. Sabe por que pessoas são mal educadas? Porque não conhecem este amor. Mas se nascendo de novo, se gastarem tempo na presença de Deus, este amor vai vir, o Espírito Santo vai ministrar este amor, porque Ele é um espírito de amor. Então, quando este amor ministrar no coração das pessoas, ela só vai agir em amor. Primeiro em mim, depois através de mim. Eu não estou falando que amor não é corrigir pessoas. O amor me faz corrigir pessoas. Muitos lugares pessoas não são corrigidas, por isso que lotam, né? Mas isso não é amor, isso é falta de amor. Porque o amor não se agrada com a injustiça. Veja, o Espírito de Deus atua em nós, visando implantar em nós o amor de Deus. Fala para o seu vizinho, o amor de Deus é implantado no seu coração. Andar no poder do Espírito Santo é andar no amor de Deus. Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Mateus 22, 37 e 38, olha o que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse tópico, a partir de agora, eu quero pedir um pouco mais da sua atenção. E quero pedir toda a sua atenção e que você abra
totalmente o seu coração. Jesus apresenta o amor como grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como ti mesmo. Por quê? Porque amor não é um mero sentimento. Amor é um fruto do Espírito. Por isso que é o Espírito Santo que implanta este amor em nós. Ele é um fruto do Espírito. Está descrito lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Veja só, hoje nós nascemos de novo. Repita comigo, eu nasci de novo. E o Espírito Santo habita em mim. Agora veja só, lá em 1 João 4,17, se eu não estiver enganado, diz assim: segundo Ele é, nós somos. Segundo Deus é, nós somos. E Deus é o quê? Segundo Ele é, nós somos. Não admire que muitos de vocês ouviram eu dizer assim: por favor, 60 dias, 60 vezes, uma vez por dia, medite em 1 João, os 5 capítulos. Vários de vocês eu falei isso. Pouquíssimos de vocês vieram falar comigo quando terminou a leitura de 1 João. Porque quando nós meditamos nessa carta, é impossível que o amor de Deus não entre nos nossos corações. Quando o pastor David disse para nós 50 vezes, eu queria ler 50 vezes num dia só. Mas foram todos os dias, meditando em 1 João. Segundo Ele é, nós somos. Ele é amor. Não basta saber que Ele é amor, nós precisamos operar neste amor. Se somos cristãos, precisamos operar neste amor. E como operar neste amor? E como andar neste amor? Deixa eu te falar o que eu descobri. É impossível andar neste amor. É impossível operar neste amor sem antes conhecer o quanto Jesus me ama. O grande problema é que nós temos um conhecimento mental do quanto Jesus nos ama. Mas nós precisamos conhecer no nosso espírito nascido de novo o quanto Jesus nos ama. Eu quero tentar demonstrar algo para você, o tanto quanto Jesus nos ama. Somente depois de eu entender o quanto que Jesus me ama, a mim, individualmente, eu, Alfredo, e saber o tanto quanto Jesus ama todas as pessoas que me cercam, sejam irmãos da igreja, sejam aqueles que me perseguem lá fora, seja quem for, somente depois de conhecer este amor de Jesus por todos, é que eu poderei andar neste amor. Somente depois de conhecer esse amor de Jesus, é que eu poderei amá-lo acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. O que você acha que Deus usou para vencer o diabo? O poder? Diabo, eu quebro você agora. A autoridade? O seu sopro? Se ele fizer isso, o diabo está perdido. Ele usou o amor. Deixa eu provar para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos esse versículo de cor, só que muitas vezes, no nosso inconsciente, nós nos vemos muito distante dele. Mas ele se refere a mim individualmente. Ele se refere a você individualmente. Deus ama o Alfredo tanto, que ele deu Jesus, o seu filho, para morrer naquela cruz no lugar do Alfredo. Deus ama o Paulo tanto, mas tanto, e Deus ama cada um de vocês e do mundo tanto, que ele deu o seu unigênito para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos crer nele e termos a vida eterna. Deus amou cada um de nós de uma forma individual.
Ama coletivamente, mas individualmente. O grande problema é que às vezes nós achamos que estamos muito distantes, às vezes nós achamos que somos um no meio da igreja, mas Ele te conhece pelo seu nome. Ele te viu ainda informe no ventre da sua mãe, e Ele ainda tem o melhor projeto de vida para você, e Ele te ama tanto, 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 que Jesus veio àquela cruz para morrer no seu lugar. Agora veja que nós começamos a ler. Por quê? Esse porquê está junto ou separado? Junto ou separado? Então não é uma pergunta, é uma continuação. É uma continuação, ou uma explicação, ou explicação de um motivo, ou uma resposta. Então é uma continuação do quê? Uma resposta do quê? Uma explicação do quê? E se nós olharmos o contexto, o versículo 14 leva ao 16, e o versículo 14 diz assim, deixa eu ver se eu não escrevi aqui, João 3,14, e de modo por quê? E aqui já é uma resposta, por quê? Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Jesus pode se comparar a uma serpente levantada no deserto? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí vem o 16, completando. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Veja, note como a serpente foi levantada no deserto. O que significa a serpente? Tem uma simbologia aqui. A serpente é o símbolo do pecado. Repita comigo, pecado. Observe a simbologia. Jesus diz que pela mesma razão que a serpente foi levantada no deserto, Ele, o Filho de Deus, tinha que ser levantado também. E quando foi que a serpente foi levantada no deserto? Vamos lá em Números 21, versos 4 a 9. Vai acompanhando aqui. Diz assim: então partiram do Monte Hor para o caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Meu Deus, não vamos entrar por aqui. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, arrependimento, reconhecimento do pecado. Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire as serpentes de nós. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs numa haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, e olhava para a de bronze, sarava. Para ser bem rápido aqui, o que acontecia? O povo tinha se levantado contra o líder que Deus já havia levantado. O povo havia murmurado contra o líder que Deus havia levantado. O povo estava se rebelando contra o próprio Deus. E chegaram até a criticar o alimento que Deus dava a eles. Tem pessoas nas igrejas que criticam o alimento que está recebendo. Sabe? Então o povo estava em murmuração, rebeldia total contra o líder e contra Deus. Estavam separados de Deus, estavam sujeitos a todo tipo de sofrimento, todo tipo de enfermidade e morte. E quando eles se arrependem, e eles veem o que eles fizeram, e eles se arrependem, então eles vão até Moisés, e Moisés vai a Deus, e Deus no versículo 8 então traz instruções. Então o versículo 8 eu vou ler de novo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Faz uma serpente abrasadora, coloca uma haste e levante ela. Quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, naquela haste representava a cruz do Calvário. Observe a simbologia. A serpente
naquela cruz, naquela haste que representava a cruz, representava o quê? O que representava a serpente? O pecado. Representava o quê? Uma humanidade pecadora, separada de Deus, morta para com Deus, sujeito a todo tipo de dor, sujeito a todo tipo de enfermidade, derrota, sofrimento, sujeito a todo tipo de destruição, porque representava uma humanidade sem Deus, pecadora. Então as pessoas olhavam para aquela serpente da haste, quando eram mordidas, automaticamente eram curadas. O que isso representa? O que isso quer dizer? Eu quero ir bem devagarinho, quero que você entenda isso. Quando Jesus estava naquela cruz, e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o Pai virou as costas para ele. Naquele momento o Espírito Santo se apartou dele. Foi neste momento, foi nesse instante, que o meu pecado, o seu pecado, caiu sobre ele. Você pode contemplar esse amor? Foi neste instante que o meu pecado e o seu pecado, como que ele pode se comparar a uma serpente levantada por Moisés no deserto? Aquela serpente representava a humanidade separada de Deus, a humanidade perdida sem Deus, a humanidade pecadora. E quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele assumiu a minha forma de pecador, ele assumiu a sua forma de pecador, ele assumiu a forma de uma humanidade pecadora, sem Deus, longe dos caminhos de Deus, ferida e perdida. Todo o meu pecado, todo o seu pecado, naquele momento, o Pai se afastou dele, virou as costas para ele, o Espírito Santo se afastou dele, então naquele momento, ele se fez maldito em meu lugar. Naquele momento, ele se fez pecador em meu lugar. Eu não entendia esse amor. Para onde vão as pessoas que morrem em pecado? Quando Jesus desceu no inferno, ele não desceu como Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele desceu no inferno como pecador que estava levando o meu pecado. Durante 3 dias ele sofreu lá. Eu poderia te provar isso na Bíblia, eu já preguei sobre isso aqui, não é o que eu vou pregar hoje. Foram 3 dias de sofrimento, onde os vermes nunca morrem, onde o fogo nunca se apaga. Em 3 dias em agonia, até que no 3º dia o Espírito Santo desceu. Então a morte foi vencida. Eu não entendi esse amor por mim. Ele sofreu por mim. Ele sofreu por você. Então ele falou assim: se você entender este amor, você não vai mais brigar com seu irmão, porque o mesmo amor que eu tenho por ti, eu tenho por ele. Então você vai entender que o maior mandamento é amar o Pai acima de todas as coisas, porque Ele te ama tanto e eu te amo tanto. Mas o segundo mandamento é igual a esse: amar o teu próximo como você ama você mesmo. Eu não entendi esse amor por mim. Eu não entendi esse amor por você. Eu entendia naturalmente, mas quando eu comecei a gastar tempo com Ele, o Espírito Santo ministrou no meu espírito essas verdades. Hoje, então, eu entendo que quando nós nos arrependemos e olhamos para Ele, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos salvos. A serpente abrasadora, a serpente picava, olhava para a serpente e eram curados. Hoje, quando olhamos para Jesus, pela obra da sua cruz, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele levou sobre si o meu pecado. Então eu posso ser curado, eu posso ser perdoado, eu posso ser totalmente transformado. Ei, você é especial para Deus.
Fala para o seu vizinho aí, você é especial para Deus. Então, quando eu entendo o amor de Jesus, eu me rendo a este amor. E o Espírito Santo ministra ao meu espírito este amor. Este mesmo amor que está no Pai, que está no Filho, que está no Espírito Santo. Então agora, por causa deste amor, Thales, eu posso servir as pessoas sem esperar nada em troca. Não preciso de reconhecimento. Não preciso estar no púlpito. Não preciso estar à frente. Se o Paulo vai fazer alguma coisa, eu posso servir o Paulo. Se algum líder vai fazer alguma coisa, eu posso servir esse líder, porque agora eu faço por causa deste amor, e não para ser reconhecido. Eu posso servir as pessoas sem esperar nada em troca. Então, o meu coração não recebe mais ofensa, porque muitas vezes a ofensa vem por uma expectativa não atendida. Mas agora eu não tenho mais expectativa, sabe por quê? Porque o que eu faço é por amor. Então aquela madrugada que toca o telefone uma pessoa desesperada, eu posso atender com alegria por causa deste amor. Sabe aquele sábado que você quer dormir, mas você não pode, que você tem que atender pessoas? Eu posso atendê-la, sabe por quê? Por causa deste amor. Eu sei o tanto quanto Jesus ama aquela pessoa. Quando eu faço um apelo para trazer os dízimos, as ofertas, eu posso entregar, sabe por quê? Porque a obra é feita com amor. É aqui que há a verdadeira essência da palavra e o cumprimento dos princípios. Eu posso servir as pessoas, eu não tenho que esperar nada em troca. Eu posso amar as pessoas, eu posso perdoar as pessoas. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu estava falando com ela nessa viagem, nessa última viagem. As pessoas erram, as pessoas falham, mas quem não erra? Quem não falha? Existem coisas que são inconcebíveis, são problemas de caráter. Isso precisa ser confrontado, exposto e repudiado. Mas erros, falhas, todos nós temos. E aqui nós precisamos cuidar. Sabe, a mesa da ceia, pão e suco. O suco me reconciliou com o Pai, o pão com meu irmão. O corpo de Jesus foi partido por vós. Queridos, todos nós um dia vamos estar diante de um tribunal, e nós seremos julgados, não pelos nossos pecados, que foram perdoados em Cristo. Se tem algum que não foi perdoado, seremos também. Mas como vivemos como crente. Então, eu não vou com a cara desse irmão, eu sei lá, é com esse irmão que eu tenho que me reconciliar, porque eu vou ser julgado por isso, da minha forma como eu vivi como crente. Então, quando eu entendo isso, acaba as panelinhas dentro da igreja. Então eu entendo que quando eu separo alguém para ministrar, eu separo por quê? Por uma direção do Espírito Santo, não por afinidade. Tem pessoas aqui dentro que eu tenho muita afinidade, eu nunca chamei para estar aqui no altar. Porque essa pessoa está precisando tomar uma atitude em determinadas áreas da sua vida. E é pelo Espírito Santo. Chegou uma pessoa agora, você dá atenção para a pessoa, pastor? Sim, claro. Eu não dei para você quando você chegou também? Eu vi em você uma expectativa do Espírito Santo, eu dei atenção para você. Você recuou porque você quis. Mas hoje você pode reavivar o dom que está em ti. Agora está chegando outra pessoa, nós vamos dar atenção para essa pessoa, porque é um chamado sobre ela também. E nós podemos fazer isso com amor, sem esperar nada em troca, se ela vai dar fruto ou não. Porque aí não depende mais de mim. Mas eu vou amá-la, perdoá-la, respeitá-la, ajudá-la, tantas vezes quantas forem necessárias. Paulo entendeu este amor. Paulo entendeu este amor, então ele fala assim: eu gostaria de ser maldito, anátema, separado de Cristo, se isso pudesse levar os meus irmãos judeus para o céu. Paulo não era um bobinho, para ele falar isso, Thales, é porque ele sabia o que ele estava falando. Ele falou: eu gostaria de ser anátema, se isso resolvesse o problema desses judeus, meus irmãos.
Que amor é este? Ele entendeu este amor. Então ele diz assim, 1 Coríntios 13, 4 a 8, o amor é paciente. O grande problema é que nós perdemos a paciência com os nossos irmãos, por causa dos seus constantes erros. E nós não temos constantes erros? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Você já viu dentro das igrejas pessoas com ciúmes, porque agora o pastor deu oportunidade para alguém? O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você não consegue ver Cristo aqui? Você não consegue ver Cristo ali? Quando eu leio esse texto, eu consigo ver a pessoa de Jesus. E ele diz assim, olha, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. O amor dele nunca acaba. Andar no Espírito é também andar neste amor. Paulo fala assim, Timóteo, reavives o dom do Espírito que está em ti. Hoje o Senhor está falando para mim e para você, Igreja Batista, reaviva o dom do Espírito que já está em ti. Quarto e último, senão nós vamos até meia-noite. Recebemos espírito de moderação, espírito de equilíbrio. Moderação, autocontrole, é domínio próprio, também é fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5. E o Espírito em nós, ele atua em nós para nos fazer pessoas equilibradas, moderadas, equilibradas. Andar moderadamente é não estar propenso a impulsos repentinos. Você já viu pessoas que têm impulsos repentinos? Então, no momento de bobeira, toma uma decisão permanente. A casa caiu. Às vezes perdeu anos de trabalhar de Deus. Tem que refazer todo o barro, todo o vaso. Tem que começar do zero. Por causa da impulsividade da pessoa. Fala demais, fala em momento inoportuno. Fala o que não deveria falar, no momento que não deveria falar, com quem não deveria falar. O Espírito Santo trabalha em nós para nos dar moderação. Sabe, pessoas que tomam decisões precipitadas. Filipenses 4:5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Fala para o seu vizinho, perto está o Senhor. Andar com moderação é cuidar do que eu falo, do que eu ouço, do que eu penso, do que eu vejo. É cuidar dos meus sentimentos e não permitir no meu coração nada que vai me afastar do amor de Jesus Cristo. Andar com moderação é cuidar de como eu reajo aos confrontos, às circunstâncias contrárias, ao confronto da própria palavra. Andar com moderação é cuidar onde eu coloco os meus pés. Andar com moderação é tomar cuidado ao que eu ouço, para que o que eu ouço não entre no meu coração de qualquer forma. Andar com moderação é escolher melhor os meus amigos. Existem pessoas que não têm a mesma fé, a mesma expectativa que nós temos, querido. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa casa. Andar com moderação é entender que todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Andar com moderação é se santificar a cada dia. Para andar no Espírito Santo, para andar no poder do Espírito Santo, precisamos andar em santidade e moderação. Amém, queridos? Quantos entendem que eu estou ministrando? Eu encerro nos próximos minutos, a equipe de louvor vem cá. Então, em outras palavras, Paulo fala para Timóteo assim: filho, há um propósito grande na sua vida. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, mas serão muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições. Você não faz ideia. Por isso você precisa reavivar o dom do Espírito Santo que já está em ti. E aí então você será vencedor. Você será mais do que vencedor sobre todas essas lutas que se apresentarem em sua presença. Fique em pé comigo. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente.
Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. E hoje o Senhor está falando para mim e para você: ei, você precisa reavivar o dom do Espírito que está em ti e andar no poder do Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, andemos também no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Se vivemos nele, se ele habita em nós, então nós temos que andar nele. Se nascemos de novo, se recebemos a nova natureza de Jesus, se deixamos para trás a natureza adâmica, se passamos tempo na presença do Senhor para que esse poder nos transforme, nos mude, nos transforme em outra pessoa, nós podemos andar nos valores do céu, não nos valores da terra. Nós podemos buscar as coisas do alto e não da terra. Nós podemos andar no poder do Espírito Santo. Eu escrevi uma coisa aqui: se vivemos no Espírito, então andamos em coragem. Repita comigo: coragem. Se vivemos no Espírito, andamos em coragem para vencer as dificuldades, as perseguições, as lutas e glorificar ao Senhor com a nossa perseverança, fidelidade e lealdade. Se vivemos no Espírito, então andamos em poder. O primeiro poder que opera em nós e nos transforma em outra pessoa. O segundo poder para pregar, curar, libertar, transformar pessoas, mudar destinos, levar uma palavra de esperança onde pessoas estão perdidas e estabelecer o reino de Deus na terra. Se vivemos no Espírito, então andamos em amor. Não estou falando de um amor como o mundo vê. Estou falando de um amor incondicional, um amor de Deus. Então podemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque entendemos o amor dele. E podemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, porque nós entendemos o amor dele. Por isso, então, quando andamos neste amor, nós podemos servir pessoas sem esperar nada em troca. E quando nós não esperamos nada em troca, nós não nos ofendemos com elas. Se vivemos no Espírito, então podemos andar em amor. E por fim, se vivemos no Espírito, então podemos andar em moderação, vigiando o que falamos, o momento que falamos, como falamos, o que fazemos, como agimos, como reagimos. Somos pessoas equilibradas agora, que aprendeu a guardar o coração. E na moderação é que nós entendemos, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10:23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando ando em moderação, eu aprendo não só a renunciar às coisas ilícitas, mas muitas vezes eu renuncio até às lícitas, porque elas não edificam, porque elas não convêm. Hoje o Senhor diz para mim e para você: ei, reavives o dom do Espírito Santo que está em ti e comece a andar no poder do Espírito Santo. Repita comigo: andar no poder do Espírito Santo. Repita comigo: andar em coragem, em poder, em amor e em moderação. Feche os teus olhos. Fale com Deus por um instante. Querido, eu nunca fiz isso. Hoje eu fiz. Hoje eu dei um versículo para minha esposa. Falei: você vai abrir o culto com esse versículo. Aqueles que se achegam a mim precisam me santificar, precisam me reconhecer santo. Ele está aqui e Ele é santo. Querido, eu não vim aqui mentir para você. A palavra que eu tenho para você hoje, eu poderia concluir ela só com a leitura do versículo inicial. O Senhor está falando aqui para nós: reavive o dom do Espírito que está sobre ti. Espírito de coragem, espírito de poder, de amor e de moderação.
está sobre ti, querido. Feche teus olhos e vamos adorar a Deus por um pequeno instante.